Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal mais nostálgico do Brasil. Eu creio que todos estejam já sabendo, da morte do verdadeiro pai do Goku, o Akira Toriyama, aquele que fez muito pela cultura pop. Muitas pessoas de várias idades foram atingidas. Nós vamos falar um pouco sobre isso na nossa live também, que nós participamos com a Liga Nostálgica. Entre eles estava o Lucas, nosso amigo Alessandro estava presente também, e outros canais aí para homenagear, canais de Dragon Ball Z e mais pessoas para homenagear. Vamos falar um pouquinho das causas da morte, qual foi a verdadeira causa, a ligação que ele tem com o Ayrton Senna, cara, que é um ídolo. A gente vai fazer um vídeo especial só sobre Ayrton Senna depois, afinal ele é um grande herói brasileiro e heróis tem que estar aqui no nosso canal. E nostálgico também, ele tinha essa admiração por Ayrton Senna. Como foi que ele chegou a conhecer o Ayrton Senna? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, produção, roda essa vinheta, vem comigo. Pois é, cara, estamos aqui com a notícia da morte do Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball. Ele morreu aos 68 anos. Estou aqui com a notícia aberta do Exame. Segundo o comunicado, o artista faleceu em 1º de março e apenas sua família e poucos amigos compareceram ao funeral. A gente vai explicar, a gente explica um pouquinho sobre isso na nossa live lá no canal do Nerd 71. A gente vai trazer essas informações para vocês aqui também. O que causou a morte dele foi um hematoma, infelizmente. O nome do hematoma é um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue no crânio, É quase como um aneurisma, E anunciou sua produtora em um comunicado nesta sexta-feira 8. Só que só depois a gente ficou sabendo, Segundo o comunicado, o artista faleceu em 1º de março e apenas sua família e poucos amigos compareceram ao funeral. A franquia, cara, apareceu pela primeira vez na revista Weekly Shonen Jump em 1984. Popularizou a arte japonesa de quadrinhos no exterior. Acompanha a protagonista do Son Goku em seu treinamento de artes marciais em busca das esferas para invocar um dragão que concede desejo. Não só isso, cara, tinha torneio, cara, o Dragon Ball Z, que poucos conhecem, eu comecei a acompanhar lá da época de 1990, que era o Goku pequeno. Tinha torneio e tinha artes marciais, tinha poderes, e muitos animes são baseados em Dragon Ball, tá? O mangá, cara, vendeu mais de 260 milhões de cópias em todo o mundo, e além da série de anime gerou jogos de vídeo e um filme live action. Toriyama tinha obras incompletas no momento de sua morte. É o que a gente se preocupa, como vai ser o futuro dessa obra após a morte do Akira Toriyama, A gente sabe que ele tinha praticamente um discípulo que trabalhava junto com ele e que estava dando continuidade a alguns projetos. Talvez a gente teria até um final melhor do que aquele do GT agora. E então nós vamos procurar entender como é que isso aconteceu, cara. Agora, quem era o Toriyama, cara? Ele era nascido em Nagoya, no Japão, de 1955. O artista entrou no mundo dos quadrinhos no início dos anos de 1980 com o Dr. Slump. E Dr. Slump contava a história de uma robozinha chamada Arale e seu criador cientista. Em uma entrevista de 2013 com o jornal japonês Asahi, Toriyama disse que não tinha ideia de como Dragon Ball se tornou tão popular ao redor do mundo. Ele descreveu a série como um milagre, dado como ela ajudou alguém como eu, que tem uma personalidade difícil, complicada, a fazer um bom trabalho, a ser aceito pela sociedade. Bacana, cara? Agora, uma coisa legal é que ele tinha uma admiração por Ayrton Senna, cara. E a gente vai falar um pouco como isso aconteceu, como foi que eles chegaram a se conhecer, cara? Ele tem até imagens com o Goku no carro da famosa McLaren. Akira foi responsável, cara, pelo game Chrono Trigger,
um dos títulos mais clássicos do Super Nintendo. Por mais que nada disso tenha a ver com o mundo automotivo, cara, há um episódio, cara, que ligou Akira Toriyama a Ayrton Senna. E curiosamente, esta ligação aconteceu no auge da franquia de Dragon Ball e do brasileiro na McLaren, onde faturou seus 3 títulos mundiais. Ayrton chegou à McLaren em 1988, para ser companheiro do então bicampeão do mundo Alain Prost. No entanto, o brasileiro não foi sozinho. Juntamente com ele, a Honda passou a fornecer motores para a equipe. Acontece que a relação de Senna com a Honda foi tão forte que impactou o Japão. O brasileiro é tão ídolo lá quanto cá. Basta ver a reação dos jornalistas japoneses a dar a notícia da morte do piloto. Com isso, Ayrton Senna passou a ser inserido na cultura japonesa cada vez mais, que passou a consumir conteúdos sobre o nosso herói, que a gente vai fazer vídeos específicos só sobre Ayrton Senna, tá? Então, com essa união entre o brasileiro e os japoneses, a revista Shonen Jump passou a patrocinar a McLaren com um discreto patrocínio. Então, logo acima do logotipo da equipe, tinha lá na McLaren, estava lá no bico dos carros, Com essa aproximação, diversos artistas japoneses passaram a publicar histórias com Ayrton Senna na publicação. Akira Toriyama era o principal artista da revista e dessa forma ele tratou de criar uma história que uniu o mundo de Dragon Ball com a McLaren de Ayrton Senna. Em 1990, o artista desenhou o protagonista de Dragon Ball, Goku, celebrando a vitória com outros personagens da franquia. O detalhe é que o carro utilizado por Goku era o número 28, pilotado pelo companheiro de Ayrton, Gerhard Berger. Entretanto, Goku teve sim relação com o carro de Senna. Em outra ilustração, ele aparece ao lado da McLaren 27 do brasileiro e que deu o segundo título a Senna. Além de Goku, seu filho Gohan e Bulma foram desenhados com o carro, cara? Durante o GP da Alemanha de 1990, Akira Toriyama pousou para fotos ao lado de Ayrton Senna. Ele aproveitou para criar uma reportagem em forma de mangá sobre a corrida. Dragon Ball marcou toda a nossa infância, cara. Então a gente vai mostrar um pouco da live que a gente participou aí com o pessoal da Liga Nostálgica. Que é a partida do nosso grande pai do Goku, cara, que inspirou muitas pessoas, muitas gerações, muitos animes são baseados nele, cara. Muitos animes são quase uma cópia do Goku que a gente conhece, para não dizer um plágio ali modificado, porque foi um dos primeiros animes que revolucionou, cara. Eu digo aqui pela minha região mesmo, foi uma das coisas que eu nunca vi acontecer, cara. Reunir pessoas mais velhas em bares, em rodoviárias, para assistir a luta entre Goku e Freeza. Eu tô falando do Dragon Ball Z, do Dragon Ball Z. Já naquela época, meu vizinho aqui, o pai do meu colega, ele saía na rua após o episódio para discutir com a gente. Ele já tinha seus 50 e poucos anos. Isso eu nunca vi acontecer. Em outro anime, nunca vi essa reunião de pessoas de várias idades discutir, parar. Eu minto pra vocês, eu vi em He-Man. Em He-Man, eu pareço assim, mas eu já sou do tempo de He-Man ainda, O pessoal via num bar aquele desenho diferente. Depois disso, eu só vim ver com Dragon Ball e não vi outro anime. Pode ter Cavaleiros do Zodíaco, muito bom, sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. É um dos melhores animes que eu já vi, mas Dragon Ball conseguiu fazer essa façanha. Eu não sei se vocês viram na região de vocês também isso acontecer, Mas foi uma das coisas que me marcou. Cara, esse desenho é bom. E eu comecei a assistir o Dragon Ball mesmo, o Dragon Ball pequeno, quando o Goku era pequeno.
E do nada começou a passar lá no... Eu não me lembro o ano, não sei se era 2000, lá na Bandeirantes. Você via um Goku mais alto, um Goku diferente. Eu digo, Goku tem filho? Eu vou assistir aqui pra ver o que tá acontecendo. Se esse é o Goku, aí depois apareceu o Gohan, lembra disso? Aí, 2003, cara, né? foi paixão à primeira vista e aí foi desenvolvendo. O anime tem alguns problemas, né? Tem alguns problemas na continuação, mas mesmo assim eu acredito que ele ainda soube envelhecer melhor do que Cavaleiro do Zodíaco, com mais acertos, né? Embora tenha algumas coisas que os fãs não gostem, né? Essa questão de que muitos dizem que tá exagerado demais, que faltam até cor para colocar no cabelo do Goku, né? Mas envelheceu bem melhor, né? E, cara, sou fã demais. Infelizmente, eu não acreditei. Um dos nossos amigos postou na comunidade dele, um dos nossos amigos, Alessandro e Lucas, não sei se você... Acho que foi o Fábio. E, cara, e não desmerecendo o Fábio, mas é porque eu não quis acreditar. Essa postagem tá enganada. Não pode ser. Ele botou ontem, né? E eu, cara, não, isso aí tá errado, isso não pode ser. Realmente fiquei assim, uma pessoa que você não conhece, mas que trouxe um anime, trouxe mangás, trouxe jogos, que fez parte de uma geração. Eu acho que você já deve ter falado, eu cheguei aqui no final de intrometido, né? Mas, cara, naquela época lá do desenho do SBT, eu assistia não só Dragon Ball, né? Mas outra inspiração dele, que é o Fly. Eu não sei se vocês que são mais especialistas em Dragon Ball podem confirmar. O Fly é a criação dele mesmo, baseado naquele Dragon Quest. Eu acabei de perguntar isso pro Anderson. Ele acha que ele deve ter alguma coisa a ver com o design dos personagens. Porque é muito parecido. Ele influenciou o criador, tá? Ele influenciou o criador no design, só. Assim como ele na verdade, o Toriyama, ele influenciou muitos anime lá, muitos mangá. Ele só influenciou. Então, cara, era uma época também. De ouro, né? Época de ouro naquele... Tinha Fly, Dragon Ball, naquela época passava também Mega Man, né? E foi dali que eu comecei a acompanhar o trabalho do nosso Akira, né?